Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Nessa manhã, nós encerraremos hoje a nossa série de mensagens, Ser e Fazer Discípulos, uma série que nós iniciamos no início de fevereiro, por conta do aniversário de 5 anos da nossa igreja, e nós estendemos para o mês de março, entendendo que, de fato, havia e há muito para a gente refletir e considerar sobre um tema tão definidor sobre a vida de um cristão e sobre a realidade de uma igreja. Eu te convido a ler comigo, o texto vai ser projetado nessa TV aqui, da frente. João capítulo 15, verso 18 e verso 19. São palavras de Jesus para os seus discípulos. E ele diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Vamos orar? Senhor, é a tua palavra. E nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor edifique a nossa vida, que o Senhor salve o coração que está longe de Ti, e que nós possamos discernir pelo Teu Espírito Santo a Tua voz preciosa falando ao nosso coração, dando norte, dando sentido e propósito para a nossa caminhada ao Teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Desde fevereiro, então, queridos, nós estamos aqui refletindo nesse tema, ser e fazer discípulos. Muitos de nós usamos uma camisa que nós ainda temos disponível aqui, da Plena Rio, onde nas costas vem escrito bem grande, ser e fazer discípulos de Jesus. E para Jesus. E isso para nós é mais do que uma declaração de missão para estampar as camisas da nossa igreja. É mais do que apenas uma declaração de missão para aparecer em destaque nas nossas redes sociais. Nós queremos que isso seja a expressão mais fiel que define a Plena Rio, porque nós entendemos que é assim que a igreja de Jesus é definida na Bíblia. Uma comunidade de discípulos, pessoas que andam perto de Jesus, seguem a Jesus, imitam a vida de Jesus, almejam estar ao lado dele, agradando o seu coração constantemente, e fazem discípulos para Jesus por onde passam. No trabalho, no colégio, na faculdade, no condomínio, toda a oportunidade que eles têm, porque são pessoas andando com Jesus, recebendo toda a influência da vida de Jesus ao lado de suas vidas. É natural que elas deem testemunho de Jesus. E assim, pela obra do Espírito Santo, façam com que outros se tornem também discípulos de Jesus. Nós fomos conduzidos aqui através de muitas pregações a uma compreensão mais profunda, então, do que é ser discípulo. É diferente de apenas gostar de Jesus, se interessar por Jesus, querer estudar um pouco de Jesus, ou se beneficiar do poder de Jesus e das coisas que Ele pode fazer, mas é de fato entregar a vida ao ponto de não mais ser você vivendo, mas Cristo em você, como dizia o apóstolo Paulo. É negar a si mesmo numa cultura que tanto coloca no trono o nosso próprio ego. É tomar a cruz como aquilo que nos identifica como discípulos de Jesus e segui-lo. Não importa a circunstância, o contexto, o momento, seguir a Jesus. Também fomos encorajados a pensar sobre o aspecto da missão, como discípulos que testemunham de Jesus e assim, testemunhando dele, fazem novos discípulos para ele. Refletimos aqui alguns domingos como isso funciona, como isso é possível. E nós sabemos que, embora tenhamos a promessa do Espírito Santo conosco, foi Jesus mesmo quem disse, ele enviaria o seu Espírito. Essa tarefa de testemunhar de Jesus, essa tarefa de fazer discípulos para Jesus, não é fácil de ser realizada. E esse texto, esses 2 versículos que lemos nessa manhã, deixam isso bem claro, que é difícil.
a tarefa não é simples. Mas esse mesmo texto também nos ensina pelo menos duas preciosas verdades que eu gostaria de compartilhar e de refletir com você nessa manhã. Duas verdades que eu percebo nesse texto e que nos ensinam que, a despeito dos desafios, nós precisamos, como discípulos, estar envolvidos na missão de fazer discípulos. A primeira verdade que eu identifico no texto é essa: nessa missão que Jesus nos deu, não apenas aos 12 apóstolos, mas a todos os seus discípulos, dentre os quais estamos nós, ou pelo menos muitos de nós aqui nessa manhã, na missão, espere pela hostilidade. Veja o que Jesus diz aos discípulos, verso 19: se vocês pertencessem ao mundo, ele, o mundo, os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando vocês do mundo. Por isso, o mundo os odeia. A hostilidade do mundo com relação a Jesus e aos seus discípulos é um fato, não é uma suposição. Você não pode pegar um texto como esse que acabamos de ler e tantos outros que Jesus Cristo mesmo diz aos seus discípulos, preparando os seus discípulos para o cenário hostil onde a vida cristã se passa, onde eles deveriam viver e dar testemunho do próprio Cristo, e pensar que essa hostilidade, essa perseguição, essa animosidade é uma suposição. Não, não é, é um fato. E Jesus deixou muito claro aos seus seguidores que isso é um fato. João Calvino, o reformador do século XVI, um dos grandes reformadores do século XVI, disse o seguinte, o texto vai ser projetado aqui: o evangelho não pode ser pregado sem despertar a revolta do mundo. Soa pesado, não é? O evangelho de Jesus não pode ser pregado sem despertar a revolta do mundo. Há uma hostilidade. Há uma rejeição, porque aqueles que são os portadores da mensagem do evangelho são pessoas que inevitavelmente tiveram um encontro real, definitivo e transformador com Jesus, e não se identificam mais como pessoas deste mundo, no sentido de viverem pelos mesmos interesses, pelas mesmas perspectivas, pelo mesmo sistema de valores, mas são agora pessoas vivendo a realidade do reino de Deus, onde Cristo as inseriu de frente para Deus, interessadas em Deus, andando com Jesus. E isso, num mundo indiferente a Deus, não soa apenas estranho ou esquisito, mas desperta sentimentos também ruins. E olha, você não precisa fazer um esforço muito grande para concordar com essa afirmação, não. Da Bíblia, de Calvino e do que eu estou dizendo aqui. As redes sociais, por exemplo, estão cheias de palavras de ódio e de condenação com relação à fé cristã, os cristãos e as igrejas. E não, eu não estou me referindo àquelas situações em que a gente até pode compreender a revolta despertada nas pessoas. Não, eu não estou me referindo àquelas situações que são flagrantes escândalos, que depõem de fato contra o cristianismo. Eu não estou me referindo àqueles poucos caciques da fé, que nós sabemos serem minoria, mas o que se projeta na grande mídia, porque eles podem patrocinar a sua visibilidade, é que aquilo ali representa o todo, representa a gente. Então a crítica, ela é muito autêntica até. Nós temos vontade de unir as nossas vozes e criticar também, mas eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que basta você rolar a sua tela um pouquinho lá pelo antigo Twitter, hoje X, ou outras redes sociais. Eu, há muito tempo, gosto e tenho o hábito de acompanhar as notícias de cada dia, justamente pelo Twitter ou pelo X, os portais que mais me interessam seguir as notícias, ou os jornalistas que mais eu gosto de acompanhar a maneira como comunicam, eu sigo, e ali vai aparecendo para mim tudo que está acontecendo no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no país e no mundo. O curioso é quando você clica às vezes numa determinada notícia, e se ela tiver qualquer relação
por exemplo, com a questão moral e ética que os cristãos advogam, você vai ver que os comentários muitas vezes colocam essa gratuita hostilidade. Não é incomum você ler coisas do tipo: essa gente sequer deveria existir. A Bíblia e as igrejas e o cristianismo são um grande desfavor para a sociedade. Ou estas pessoas são perigosas, elas têm um projeto de poder e de domínio cultural, social. Ou comentários do tipo: eu tenho uma revolta profunda, um desejo de morte por um vizinho meu que acha que todo mundo é obrigado a ouvir o som que sai da sala do apartamento dele ou dela, com esses louvores que eles tocam. Por que eles não ficam ouvindo essas músicas no templo? Enquanto nós podemos e precisamos ouvir os seus gostos musicais prediletos quando eles estão numa confraternização, na churrasqueira, na piscina, ou no seu próprio apartamento, ou na sua casa. Não provoca a mesma hostilidade ou a mesma revolta. Então existe sim uma hostilidade presente no mundo. O Evangelho opera uma revolução na vida de quem se torna discípulo de Jesus. É uma revolução, gente. Nós somos inseridos no reino de Deus e passamos a viver de frente para Deus, guiados pela palavra de Deus, baseados nos valores do seu reino. Nós não somos mais indiferentes aos princípios e valores que a Bíblia apresenta como sendo os nossos, como sendo aquilo que deveria marcar, qualificar a vida de quem anda com Jesus. Em outras palavras, nós não somos mais como o mundo, cujo modo de ser, pensar e agir é independente de Deus e é indiferente a Deus. Percebe? Quando eu digo que nós não somos mais como o mundo, não é porque nós passamos a falar uma linguagem que ninguém mais entende. Não é porque nós passamos a vestir um tipo de roupa estranha à maneira como as pessoas na cultura se vestem. Não é que nós abrimos mão do estudo, do crescimento profissional, dos cuidados com a saúde. Não, isso é um argumento falacioso. Foi por causa da igreja de Jesus na história que o progresso educacional, científico, profissional se deu nos principais continentes desse mundo. Todos nós aplaudimos e celebramos e sabemos que a principal universidade do planeta, que é aquela que chancela o padrão de educação para todas as outras universidades, se chama Harvard. Um nome dado em homenagem a John Harvard. Quem foi John Harvard? Um pastor protestante. Porque a igreja dizia: nós precisamos educar as nossas crianças e nós precisamos ensinar os nossos pastores para que, instruídos, munidos de conhecimento, eles instruam outros, para que os nossos filhos cresçam e tenham um conhecimento capaz de transformar e abençoar o mundo para a glória de Deus, porque Deus ama o mundo. Foram as igrejas ao redor do mundo, durante a história, que construíram os grandes hospitais, os grandes orfanatos, os grandes asilos. Então é uma acusação extremamente descabida a de que o cristão ou os discípulos de Jesus são pessoas assim, obtusas. Nesse sentido, nós somos diferentes do mundo e da cultura. Não porque somos esquisitos, mas porque somos agora moldados por Deus no modo de ser, de pensar e de agir. Não conseguimos mais ser independentes de Deus ou indiferentes a Ele. Se os discípulos de Jesus fossem como o mundo, no seu interior, no seu caráter, o mundo teria afeição por eles, porque o mundo aclama os que são dele. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. É porque vocês se tornaram diferentes. É porque, assim como é inevitável que uma pessoa que seja atropelada por um caminhão numa rodovia em alta velocidade caia do outro lado, levante-se e continue andando como se nada tivesse acontecido, mas ela é completamente alterada pelo poder daquele impacto, é impossível que vocês tenham tido um encontro real comigo e a vida de vocês permanecesse a mesma. Muda mesmo. Logo, não faria sentido que Jesus fosse desprezado pelo mundo, mas os seus discípulos não.
Lembre-se, você e eu vivemos nesse mesmo mundo que crucificou o Salvador. Esse mesmo João, no início do seu evangelho, falando sobre Jesus, disse: ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ele foi rejeitado. É por isso que Jesus consola os discípulos dizendo, no verso 18, saibam que ele me odiou antes de odiar vocês. Se o mundo odeia vocês, tenham isso em mente, primeiro odiou a mim. O que ele quis dizer foi o seguinte: não se esqueçam de que vocês estão em excelente companhia. Quando o mundo despreza vocês, ou quando o mundo é hostil com vocês só porque vocês confessam o meu nome, isso mostra que vocês me pertencem. E por isso experimentam, até certo ponto, o que eu tenho experimentado por todo o tempo. Queridos, Jesus conheceu a hostilidade, a revolta contra si, o ódio contra ele, durante boa parte de sua breve vida. A história da igreja é marcada por perseguição em todas as páginas e em cada capítulo dessa longa história de pouco mais de 2000 anos. O que Jesus estava cautelando aos seus discípulos é: lembrem, tenham sempre em mente, se porque confessam o meu nome vocês são perseguidos, se porque confessam o meu nome vocês são desprezados, se porque confessam o meu nome vocês são rejeitados e hostilizados, vocês estão experimentando, porque me pertencem, o que eu tenho experimentado por todo o tempo. Foi o amor redentor de Jesus que tornou aqueles discípulos que estavam ouvindo essas palavras em pessoas diferentes do mundo. Foi o encontro com o amor de Jesus que os transformou. Por conta disso, a sua própria maneira de viver, de falar, o seu testemunho constituíam uma acusação contra o mundo vivendo sua vida longe de Deus. Você entende o que é a vida de um cristão? Ela é uma espécie de manifesto. A gente passa a viver baseados por certas certezas, por verdades norteadoras, fundantes da nossa vida, que causam estranhamento ao mundo. E aí o nosso testemunho passa a ser uma certa acusação do tipo de vida que vive o mundo. O nosso testemunho de esperança passa a ser uma espécie de acusação num mundo de desespero e caos. O nosso testemunho de paz, a despeito das circunstâncias mais terríveis, passa a ser um testemunho num mundo de desespero e agonia. É uma acusação. A pessoa que experimentou o novo nascimento, que tem agora prazer na palavra de Deus, que segue a santificação, não como um sacrifício, mas como um deleite, porque entendeu que ao se santificar, ele está mais parecido com Deus, ele está mais próximo do seu Senhor. A pessoa que passa a viver assim se torna um mistério e até uma afronta para aqueles que estão acomodados a uma vida de pecados, a uma vida ofensiva à santidade do Deus Criador. Por que você é assim? Por que você fala isso? Que história maluca é essa que se te dão num lado do rosto você vai oferecer o outro lado? Que história é essa de abençoar quem te persegue? Que loucura é essa que você está vivendo? Como é que você não vai ser consumido pela tristeza, pelo luto, pela dor da perda, quando todo mundo ao seu lado, quando vive o que você está vivendo, tem a sua vida decretado o final, passa a sobreviver, mas não mais viver, existir sem sentido? Como você ainda consegue sorrir? Como você ainda consegue sonhar? Então, se um discípulo de Jesus deve esperar por hostilidade, por incompreensão e até mesmo por perseguição, qual deve ser a reação dele a tudo isso? Estamos dizendo aqui, nesse primeiro ponto, que na missão devemos esperar pela hostilidade. E quando recebermos a hostilidade, como devemos reagir? Devemos retribuir a hostilidade, sendo igualmente hostis? Devemos ser indiferentes com as pessoas, dizendo: quer saber? Só eu sei o prazer que é viver ao lado do meu Redentor e meu Salvador.
Só eu sei o que é poder deitar a cabeça no travesseiro e pegar no sono tranquilo, a despeito dos problemas lá do lado de fora, porque eu não estou dominando as circunstâncias para a resolução dos problemas, mas o meu Deus está, então eu descanso tranquilo. E você que está hostilizando a minha fé, você que faz deboche da minha fé, você que faz piada de Jesus, quer saber? Eu seria indiferente a você. Quer fazer? Faça. Quer falar? Fale. Essa deve ser a nossa reação. Devemos agredir através de palavras ou então de ações aqueles que forem hostis conosco? Como vimos na semana passada, Jesus envia os seus discípulos ao mundo para darem testemunho dele no mundo. Esse testemunho deve ser a resposta dos discípulos à hostilidade que eles enfrentariam em todas as partes. Isso nos leva à segunda verdade que eu queria refletir com você hoje. Se num primeiro ponto nós precisamos lembrar e saber que na missão devemos esperar hostilidade, a segunda verdade que esse texto nos ensina é que na missão, embora devamos esperar pela hostilidade, devemos amar de verdade. Na missão, espere hostilidade, mas ame de verdade. Há uma outra passagem também aqui no Evangelho de João que a gente nunca deve esquecer. Eu sei que você conhece João 3,16, mas talvez você não lembre muito bem de cabeça de 1 João, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. O texto diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Da mesma maneira como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que está acontecendo aqui? Jesus ressuscitou dos mortos já. Ele aparece aos seus discípulos dentro da sala onde eles estavam reunidos, cheios de medo. Jesus surge no meio deles com essa saudação: paz seja com vocês. E essa declaração: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Da mesma maneira que o Pai o enviou numa missão ao mundo, mundo que o rejeitou, mundo que o crucificou, assim também ele envia os seus discípulos para um mundo que também os rejeitará. A continuidade lá do texto em João 15, se você seguir os versos abaixo, ele diz: se me perseguiram, perseguirão a vocês também. Se ouviram o que eu disse, ouvirão também o que vocês têm a dizer. Sim, queridos, essa é a lógica do Evangelho. Os discípulos de Jesus retribuem ódio com amor, hostilidade com compaixão e perseguição com serviço. Louco, né? Vão para o mundo, eu os envio ao mundo. Eu estou enviando vocês ao mundo do mesmo jeito que o meu Pai me enviou. Um mundo que me rejeitou e me crucificou. Eu envio vocês a um mundo que rejeitará muitas vezes vocês também, que lhes será hostil. E vocês não devem tomar espadas, vocês não devem ser agressivos, vocês não devem tomar de palavras violentas, vocês devem agir de outra maneira. Nós temos algumas passagens bíblicas que nos ensinam a respeito desse amor em ação. Devolver hostilidade com amor, perseguição com compaixão. Romanos capítulo 9, verso 14 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Falem bem das pessoas que estão perseguindo vocês. Falem bem e não mal. Se vocês são discípulos de Jesus, abençoem aqueles que perseguem vocês. Também em Romanos capítulo 9, só que do verso 17 ao 21, olha o que Paulo diz: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome,
dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos a este mundo, vivemos neste mundo, criamos os nossos filhos neste mundo, montamos os nossos negócios nesse mundo e vivemos a nossa fé sincera diante de Deus neste mundo, hostil ao Evangelho e hostil aos discípulos de Jesus. E antes de termos uma postura igualmente hostil, violenta, agressiva, indiferente, a nossa postura deve ser ainda mais profundamente cristã. Aquele que deseja o seu mal deve ser alvo do seu bem. Aquele que por te desejar tão mal, quando encontrado por você passando fome, antes de receber de você uma palavra que vem lá do teu coração dizendo bem feito e tomara que morra, deve receber de você um prato de comida. Se ele passa por sede, ele deve receber de você água suficiente para ter a sua sede aplacada e saciada. Alguns cristãos vão dizer assim: bom, eu não odeio. Essa coisa do mundo odiar e eu odiar de volta, não, eu não odeio, eu detesto esse sentimento. Eu não tenho interesse em estar perto de pessoas assim tão diferentes de mim. Eu não tenho interesse em estar perto de pessoas assim tão dispostas a fazerem piada ou deboche da minha fé. Mas não, eu não as odeio. De forma nenhuma, longe de mim odiar essas pessoas. Mas biblicamente, queridos, o contrário de amor não é ódio, sabia? O contrário de amor, biblicamente, não é raiva. Biblicamente, o contrário de amor é indiferença. Ser indiferente. Não se importar com aqueles que são até capazes de tripudiar da nossa fé é a maior demonstração de ausência do amor na vida de um cristão que se declara discípulo de Jesus. Eu não me importo. E sabe, queridos, eu receio que esse seja um diagnóstico para muitos de nós no tempo que nós vivemos. A gente vive a nossa fé. A gente está no culto. A gente vai para a igreja. Nós temos a nossa Bíblia. Nós escutamos os nossos podcasts de pregação e de teologia. Nós colocamos nos canais do YouTube e assistimos os nossos pregadores favoritos. As nossas redes sociais, porque somos discípulos de Jesus, o algoritmo já entendeu que deve entregar para nós coisas relacionadas à nossa fé e à Bíblia. E a gente vai sendo assim quase que naturalmente alimentado por essas coisas e inspirados por essa coisa. E nós vamos então vivendo a maravilha dessa nossa vida cristã confortável, cantando louvores a Deus, esperando a morte chegar ou até que Ele venha. E nós abrimos mão desse aspecto tão necessário, embora desafiador, da missão, de olhar para um mundo que vai olhar para nós com desinteresse e amar esse mundo como Deus amou ao ponto de enviar o seu Filho. E saber que somos enviados a esse mundo para dar testemunho de Jesus, mesmo que não sejamos aplaudidos, celebrados, reconhecidos ou exaltados. Acredite, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é preencher ficha em qualquer lugar que eu vá e no campo profissão colocar pastor. Sentar numa mesa, num jantar, num encontro entre amigos ou familiares de amigos e alguém perguntar: e aí, o que você faz? Falar: eu sou pastor. E depois de 1,5 segundos com aquele olhar distante, a pessoa fala: olha que legal. Eu sei como é estranho. Eu sei o que é ter de responder a pergunta quando alguém faz: qual é a sua profissão, ou o que você faz da vida? E eu respondo: eu sou pastor. E eu consegui ver no olhar daquela pessoa que ela me imagina dirigindo um carro de 1 milhão, usando um Rolex, manipulando a consciência das pessoas em busca do dinheiro delas e liderando grandes organizações religiosas multimilionárias, inclusive com canais de televisão. Eu sei que eles esperam isso quando olham para mim. Mas eu não me constranjo do Evangelho, nem da minha fé, nem da sublimidade do chamado de Deus de poder ser um pastor do rebanho de Jesus. Sabe qual é a minha missão? Mostrar, com toda a força que Deus me der, que o que essas pessoas têm
entendido que é ou que deveria ser um pastor está errado. E mostrar com a minha vida como deveria ser a imagem. É um desafio. Mas é um chamado. Talvez no seu coração você diga: olha, Roberto, é bonito, mas é inviável. Desculpa. Esse tipo de atitude é inviável, porque ninguém é capaz de amar dessa forma. Ninguém é capaz de amar desse jeito que parece exigir, inclusive, importar-se muito pouco consigo mesmo. Olha, eu vou me importar muito menos comigo para me importar com o outro. Por que é que alguém agiria assim? Movido por que razão alguém faria isso? Bem, eu posso te dar algumas. Eu citei há pouco, né? E agora a gente vai ler de fato João 3,16. Por que alguém faria isso? Por que alguém amaria o não amável? Por que alguém se importaria com aquele que só lhe tem desprezo? Por causa disso aqui. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por que me importar com um mundo indiferente a mim? Porque Deus se importou com um mundo indiferente a Ele, ao ponto de dar o seu único Filho, para tornar inimigos dele em filhos dele, através da obra da cruz de Jesus. Desta forma, diz João, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como a gente conhece o amor? Através da oferta da vida de Jesus, que pede de nós o oferecimento da nossa vida em amor aos outros. Porque alguém viveria assim? Por que alguém amaria dessa forma? Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Sabe o que é o ímpio na linguagem do Novo Testamento? Na verdade, do Antigo Testamento também. O ímpio é aquele que não é parte do povo de Deus. O ímpio é um indiferente a Deus. O ímpio é aquele que vive impiedosamente. Ele não se importa com a vontade de Deus para a sua vida. Ele não está nem aí para o fato de haver um Deus que o criou para a sua própria glória. Ele vive como sendo Deus da sua própria vida. E Paulo está dizendo aqui, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como Deus demonstra o seu amor? Cristo morreu por mim, apesar de eu ser pecador. Como Deus demonstra o seu amor? Ele enviou o seu Filho para morrer a morte que me cabia, porque eu era o seu inimigo. Eu que fui criado por Ele, para encontrar sentido e propósito na vida apenas vivendo ao lado dEle. Prescindi de Deus, abri mão de Deus, disse: eu serei o meu próprio Deus. Eu não preciso de um legislador cósmico que diga o que é certo e o que é errado. Eu farei as minhas regras, eu viverei por mim mesmo. Tantas e tantas vezes quebramos a nossa cara justamente quando pensamos dessa forma. Achamos que a nossa conta bancária permanecerá no azul para sempre. Achamos que a nossa saúde será forte para sempre. Achamos que o nosso campo de influência permanecerá o mesmo para sempre. Até que o nosso tapete é puxado. Até que um diagnóstico surpreende o seu futuro. Até que uma quebra das suas finanças mostra que você não é ninguém sem o seu dinheiro. E aí você se vê no vão. Nós éramos esses indiferentes a Deus. E Deus não foi pego de surpresa por isso, Ele sempre soube. E ainda assim nos quis, nos amou. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. E aí é Jesus quem vai dizer em João capítulo 13, verso 15, aos seus discípulos, lá naquele episódio que ele lava os pés dos discípulos, lembra? Ele diz assim: eu dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Cristo deu a vida. Cristo morreu por gente que não
se interessava por ele. Cristo julgou importante entregar a sua vida para alcançar, redimir e transformar aqueles que o desprezaram e clamaram pela sua crucificação. Do alto de sua cruz, ele disse: Senhor, tem misericórdia deles, pois não sabem o que fazem. E nós dizemos que somos discípulos desse Cristo. Não podemos ter uma vida indiferente a um mundo pecador e hostil ao Evangelho. Jesus, a quem seguimos, é o maior paradigma de amor na missão. Por que amaremos pessoas tão diferentes a nós? Por que amaremos pessoas tão potencialmente hostis a nós? Por que nos importaremos com elas? Porque foi dessa maneira que fomos tratados por Deus. Estávamos distantes, nossos pecados não nos incomodavam, fomos criados para viver com Deus e para Deus, e no entanto fizemos de nós mesmos os nossos próprios deuses. Agora imagine, seja lógico, que fim merece um inimigo de Deus? Como você lá dentro, ainda que não tenha coragem de verbalizar, alguns até têm, lá dentro, o que você mais espera como fim de um grande inimigo seu? Alguém que impôs a você um grande dano, um grande mal, grande dor. O que você espera dele? O que deveríamos esperar que Deus fizesse com os seus inimigos? O que deveríamos esperar que Deus fizesse com aqueles que disseram com as suas vidas: não me importo com a tua existência, se vives ou não, isso não é importante para mim. O meu pulmão se enche do ar que o Senhor me concede todos os dias, mas tu não importas para mim. O que deveríamos esperar que Deus fizesse? Sabemos o que Ele fez. Ele ofereceu o seu próprio Filho para transformar inimigos, você e eu, em filhos amados, perdoados e restaurados. Irmãos, é por isso que o Evangelho é tão glorioso. É por isso que a gente não pode se apartar do Evangelho nenhum dia sequer. É por isso que a gente tem que anunciar essa boa nova e ter o nosso coração tomado de encanto pela verdade do Evangelho, senão nós vamos passar a nos considerar gente boa demais, e diferente demais, e destacada demais, ao ponto que podemos nos considerar dignos de não nos misturar com as demais pessoas e não nos importar com elas. Nós somos discípulos do Cristo que se importou ao ponto de dar sua vida. Agora somos nós os enviados em missão, testemunhando de Jesus e do reino de Deus numa cultura hostil, indiferente, muitas vezes violenta. E nós seguimos porque sabemos o que o amor de Deus é capaz de fazer. E eu estou encerrando. Nós seguimos em missão porque nós sabemos o que o amor de Deus é capaz de fazer. Se corruptos, como Levi e Zaqueu, foram transformados em discípulos de Jesus. Se pessoas intempestivas e imprevisíveis, como Pedro, foram transformadas em discípulos de Jesus. Se incrédulos, como Tomé, foram transformados em discípulos de Jesus. Se perseguidores cruéis da igreja, como Paulo, foram transformados em discípulos de Jesus, então não há quem não possa ser alcançado pelo redentor amor de Jesus e assim ser transformado em discípulo. Não há. Não há pessoa mais fechada, mais indiferente, mais hostil, mais debochada. Não há. Porque Deus transforma pecadores em discípulos. A nós cabe amar com o amor que recebemos e testemunhar com a ousadia de quem sabe que tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Na missão, nós podemos esperar pela hostilidade, mas ela não deve nos parar. Na missão, apesar da hostilidade e até por causa dela, nós devemos amar de verdade, como Jesus ensinou, através do seu próprio exemplo. Amém? Vamos orar sobre isso. Senhor, olhar pela nossa ótica a vida no mundo como ela está estabelecida se configura como um desafio para o nosso coração, esse chamado de dar testemunho do Evangelho.
porque nós temos a tendência de proteger muito a nossa própria imagem. Nós detestamos a ideia da rejeição. Vivemos num tempo que aquilo que importa é sermos aplaudidos, reconhecidos, termos as nossas ideias compartilhadas, recebermos muitos likes. E é difícil quando assumimos a nossa identificação com Jesus numa cultura de costas para Deus, saber que vamos receber muitas vezes incompreensão, aquelas palavras de deboche nas nossas costas, mas que vão chegar a nós de alguma maneira, os olhares que somos capazes de interpretar, a rejeição que enfrentaremos e ainda assim seguir fielmente dando testemunho do Senhor. Nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Por nós mesmos, nós somos incrédulos como Tomé, intempestivos como Pedro, violentos como Paulo, com um coração corrompido como o de Levi e o de Zaqueu. Mas é no encontro contigo e é no poder do teu Espírito Santo que gente como nós fomos um dia transformados pode experimentar a transformação e se tornar discípulo. Mas o caminho que o Senhor usará é o caminho do testemunho cristão. Então nos ajuda a ser uma igreja de pessoas que se importam. Nos ajuda a entender que somos chamados pelo Senhor como missionários no lugar onde estamos. Não importa o contexto, não importa a cidade, não importa as circunstâncias à nossa volta. É lá que estamos, porque ali o Senhor nos colocou. Nos ajuda e nos ensina a ter um coração que se importa com aqueles que a Bíblia define como perdidos porque estão longe de Deus, para que nos dediquemos de dar o testemunho do Evangelho a eles até que eles se tornem achados por Ti e sejam também discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.